Fala pessoal, bem-vindos ao canal, chegando para mais um vídeo e claro, para falar um pouco dessa questão que envolve a nossa economia e também o tal golpe ou golpe, né, como andam dizendo por aí. Fato é o seguinte, que quem entende de golpe e sabe dar golpe é esse cara aqui, ó, que eu vou trazer para vocês, que aliás, no Foro de São Paulo, ele deu uma aula de como se dá um golpe. Assista. Bolsonaro não tem nenhuma chance de votar presidente da República. Agora vai depender da nossa capacidade de construir a narrativa correta. Porque quando se quer dar um golpe, se constrói uma narrativa. Primeiro para construir na mente das pessoas a ideia de que a mentira é verdade. E a mentira se tornando verdade. Então você pode aplicar o golpe que você quiser. Por que nós criamos o Fórum de São Paulo? Eu tinha consciência de que jamais a gente poderia chegar ao poder pela via do voto, pela via democrática. Começamos a conversar com os companheiros do Partido Comunista Cubano e com o companheiro Fidel Castro e aventamos a possibilidade de fazermos uma reunião com toda a esquerda latino-americana para que juntos a gente pudesse chegar a ganhar o poder nos nossos países. Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Companheiro Maduro, se quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo. Em uma entrevista para o jornal argentino El País, às vésperas da eleição de 2018, o ideólogo do PT, José Dirceu, foi questionado sobre a possível derrota da esquerda naquele pleito. Essa foi a sua resposta. Na comunidade internacional isso não vai ser aceito. E dentro do país é uma questão de tempo para a gente tomar o poder. Aí nós vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar uma eleição. Nós estamos tirando todo mundo que foi contratado no período Bolsonaro do governo. Eu acho que em algum momento ele vai ser condenado em alguma corte internacional. Ele nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha. Esse tempo da liberdade de expressão como valor absoluto, esse tempo acabou no Brasil. Acabou. Foi sepultado. Deixa eu lhe falar uma coisa, o conceito de democracia é relativo para você e para mim. Porque quando se quer dar um golpe, se constrói uma narrativa. Primeiro para construir na mente das pessoas a ideia de que a mentira é verdade. E a mentira se tornando verdade. Então você pode aplicar o golpe que você quiser. Aí nós vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar uma eleição. Deu para entender como funciona o golpe? Tá aí, ó. O pai dos pobres já ensinou como funciona o golpe. Fato é, essa história do golpe aqui, resumindo rapidamente, que é um assunto chatíssimo. Olha, primeiro, a insatisfação com o resultado eleitoral, mediante as coisas que aconteceram perante as eleições. Aquela pressão toda, perseguição em cima de Bolsonaro, as emissoras de rádio escondendo a propaganda eleitoral de Bolsonaro no Nordeste, foram mais de 1 milhão de minutos, né, que acabaram não sendo indo ao ar, ou seja, houve ali uma fraude, sim, naquele período eleitoral, não enfim, ali na hora do voto, mas houve sim toda uma tentativa contrária e com a anuência, né, de alguns órgãos aqui do Brasil que atrapalharam a campanha de Jair Messias Bolsonaro, claramente isso. Mas o homem aí ensinou como dar o golpe, não é verdade? Bom, essa narrativa de golpe eu vou deixar para quem conta melhor essa história, que é ele, o Nicolas Ferreira. Mas eu vou trazer depois, porque rapidamente aqui dá uma pincelada na economia. O ministro Haddad, ele diz, né, não dá para acreditar, porque tem 4 semanas que tem uma data para apresentar o pacote de corte de gastos do Brasil. E toda hora que se vai apresentar, Lula dá para trás. Não tem corte, por enquanto. Mas aí o Haddad diz que 5 bilhões seriam ali de diminuição de gastos, nesse primeiro momento. 5 bilhões de diminuição de gastos. E o corte de gastos, que aí seria numa conjuntura maior, a partir de segunda, tem uma reunião na parte da manhã com o Lula, ele estaria
após a reunião, trazendo este resultado de quanto seria esse corte de gastos dentro das contas públicas. Bom, até agora, nada está resolvido. O que acontece? O mercado internacional, olhando para o Brasil, não investe em segurança econômica, em segurança jurídica. É um pacote que atrapalha todos, de um modo geral, e afeta a vida do trabalhador. A bolsa está caindo, o dólar continua subindo, deu aquela subida e parou lá em cima, não recua, porque ele pode subir ainda mais, dependendo do que for anunciado na segunda ou terça-feira. Se for anunciado, porque no Brasil a gente já não tem certeza de mais nada, e aí a gente vai ter um resultado, enfim, do que vai e para onde vai o Brasil nas questões que envolvem economia. Porque, senhoras e senhores, apertem os cintos. Mas vamos lá, Nicolas Ferreira conta um pouco mais sobre o tal golpe. Não, golpe não. Vamos falar como eles falam. Golpe. O que eu vou falar nesse vídeo aqui é sensível, mas, enfim, alguém tem que falar, né? E se você chegar no final do vídeo e achar normal, o problema já não é mais comigo, é com você. Vamos lá. Quando foi que a gente normalizou isso daqui? Missão cumprida. Então é isso, ninguém nunca vai explicar o que é essa missão e o que foi cumprido. Um ministro do TSE falando com Alexandre de Moraes que missão dada é missão cumprida. Isso aí, problemas, né, mídia? Deixa pra lá. Inclusive é o mesmo juiz que recebeu tapinhas na cara do Lula. Mas claro, tudo normal, com certeza é um juiz extremamente imparcial. Quando foi que a gente normalizou isso daqui? Muitos dos personagens que hoje estão aqui, e passam de todos os quadrantes políticos, só estão porque o Supremo enfrentou a Lava Jato. Agora eles não estariam aqui, inclusive o presidente da República. Ou seja, o ministro do STF dizendo claramente de que foi através da intervenção deles, da decisão deles, que possibilitou o Lula chegar à presidência da República. Também tudo normal. Peraí, enfrentou a Lava Jato? Como assim? A Lava Jato não foi uma operação contra corruptos? O STF, então, lutou contra a condenação de corruptos? Explica melhor, não deu para entender. E refrescando a memória aqui, somente nos 2 primeiros anos de governo Bolsonaro, o STF tomou 123 medidas contra ele. E agora, neste novo caso, dessa narrativa, o Moraes cita ele 44 vezes. Ai, mas qual que é o problema disso? Nada, uai. Ele só é vítima, réu, promotor, investigador, advogado e juiz ao mesmo tempo. O mesmo juiz que está no top 1 aí no ranking de decisões monocráticas. Só em 2023 foram mais de 7 mil. E o que isso significa? Que ele toma a decisão sozinho, sem precisar de consultar os outros não decidem. Só ele decide. Mais de 7 mil decisões na mãozinha dele. E assim, eu não sei se você sabia, mas quem julga impeachment de ministro do STF é o Senado, ok? Grave isso daí. E quem julga os senadores são o STF. Pronto, entendeu? O famoso joguinho casado. E dá sua moneda para mais uma coincidência. Moraes faz campanha para Pacheco vencer no Senado. Logo Pacheco, que nunca pauta um pedido de impeachment dele. Quando a gente normalizou isso? Simplesmente um juiz saindo do seu ofício, que é julgar simplesmente, para poder ficar entrando em contato com os senadores e pedindo voto. Oi? Mas calma, que piora. Um dia antes dessa confusãozinha toda aí sobre golpe, os ministros Gilmar Mendes, Anin e Moraes estiveram na Alvorada, casa do Lula. E eles fazem reuniões de avaliação de cenário, que vem acontecendo com frequência. Mas você tá achando um absurdo, muita interferência? Calma, tá pouco, cabe mais. Ninguém menos, ninguém mais do que Andrei, o chefe da Polícia Federal. Enquanto isso, lá atrás, quando o Bolsonaro colocou o Ramagem como diretor da Polícia Federal, eles disseram que era desvio de finalidade. Ou seja, era competência do presidente fazer isso, ele fez, e eles falaram que não, opa, peraí, tá interferindo. Agora, encontrar regularmente com um presidente na casa dele, junto com o ministro do STF, aí tá tranquilo. Aí aqui, ó, tá de boa, normalidade. A gente normalizou o ministro do STF falando isso aqui pós-eleições. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas.
Isso porque eles juram de pezinho que eles estão fazendo um discurso de pacificação do país. E é importante lembrar do artigo 95 da Constituição que fala, olha, dedicar-se à atividade político-partidária. Um juiz é vedado, é proibido ele fazer isso. Eu pergunto, um juiz, pós-eleições, falar que derrotamos o bolsonarismo no evento da União Nacional dos Estudantes, seria isso? Não sei. Já que é eles, pode, né? Claro. Dos 11, um foi indicado pelo FHC, 4 pela Dilma, 1 pelo Temer, 2 pelo Bolsonaro e os outros 3 pelo Lula. No mínimo até aqui já deu para perceber que não há uma segurança jurídica no nosso país. Pelo contrário, há um relacionamento jurídico. Isso é claro. Agora vamos para a treta de hoje. Mas antes, eu vou lembrar algumas coisas. Em 2019, o Janot disse que foi armado ao STF para poder matar o Gilmar Mendes. Você viu algum inquérito sendo aberto, algum julgamento, alguma narrativa? Janot assassino? Não, né? Pois é, talvez seja porque ele foi indicado por uma petista, a Dilma, né? Talvez, eu não sei, assim, sou uma suspeita. Agora estão tentando emplacar no Bolsonaro uma tentativa de golpe. E quando você pega a lista do porquê que eles estão sendo indiciados, basicamente é por conta de informações falsas sobre o sistema eleitoral e incentivo a atos antidemocráticos. Aí eu te pergunto, é crime questionar processo eleitoral? Uma pergunta. Porque se for, vai ter que fazer umas prisãozinhas aí. Começando pelo PSDB, que disse que não é possível auditar o sistema do TSE e pede voto impresso. PSDB golpista. E depois tem que também lá no PDT, que em 2010 disse rejeitar novas urnas, também por conta da insegurança dela. E vai ter que prender também esse aqui, ó, Flávio Dino. Meus amigos, dá só uma olhadinha. Hoje em Recife vi a comprovação científica de que as urnas eletrônicas são extremamente inseguras e suscetíveis a fraudes. No seminário sobre eleições digitais, o professor Diego Aranha conseguiu provar a vulnerabilidade das urnas eletrônicas. Ou seja, de duas uma. Ou questionar processo eleitoral não é crime, ou só é crime quando a direita questiona. Bom, para fechar, agradecer demais quem esteve comigo até aqui. Claro, se você não for inscrito no canal, se inscreva. E até o nosso próximo encontro. Vando Soares, do Rio de Janeiro.